Pronto. Começando a gravação aqui, então. Daí a gente vai vendo quem vai chegando, vai pegando aí a partir do momento. Então, sejam bem-vindos. Estou vendo que está a Daniele, Gisele, o Cássio, a Jamília aqui, de participantes. Eu sou a Camila, eu sou a trainer desse TTC, eu sou responsável pela implantação com os professores, com a escola, com os gestores. O Marcelo está aqui comigo também, ele faz parte desse suporte aos professores, essa parte do atendimento. E o Tobias, que apareceu ali um pouquinho para a gente, é parte da criação do produto, ele está lá na Argentina, ele é da parte de onde surgiu o Vivadi, está lá desde os primórdios, né, Tobi? Quer dar um oi para todo mundo aí? Oi, gente, como vai? Bom, eu sou argentino, como aí Camila falou, eu sou gringo. Estamos aqui no escritório da Argentina. E, bom, eu sou encarregado de criar o conceito, de juntar a equipe aqui para generar as atividades, a formação, o conceito, a toda coisa que está por trás do que a Camila fala, das atividades que você vê na plataforma. Assim que, prazer que vocês estejam aqui. Eu vou ficar olhando por aqui, escutando de fundo, tá? Legal. Obrigada, Tobi. Só o pessoal ver a tua carinha aí, te conhecer. Legal. Marcelo, quer dar um oi para o pessoal aí? A gente tem, acho que umas 2 pessoas de Goiânia, que são de escolas daí. O pessoal já saber quem você é, se apresentar rapidinho. Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou professor também, aqui um dos mais novos integrantes do grupo Vivadi. Certo? Vou estar aqui para auxiliar vocês em relação ao programa, dúvidas e no que eu puder, estiver ao meu alcance, certo? Que vocês possam tornar da proposta uma realidade extremamente eficaz para todas as crianças aí. Legal, obrigada, Marcelo. Muito bom, eu vi que o Alex também está aí. Alex, você consegue abrir tua câmera rapidinho, só para o pessoal te conhecer, ver sua carinha aqui? O Alex é também lá da Argentina, Só um minuto, eu estou subindo aqui no carro. Tá bom. Só para ver um pouquinho que o Vivadi tem cara, né? O Vivadi se mexe. A gente também tá cada um num canto, né? O Marcelo está em Goiânia, eu estou em Curitiba, o Alex está em Buenos Aires. E aí, pessoal? Se apresenta rapidinho aí, Alex. Tudo bem? Pessoal. Bom, então, eu sou Alex, eu moro aqui na Argentina, em Buenos Aires, e a gente está trabalhando aqui na equipe, fazendo a minha produção do programa. E, bom, a gente está aqui também para acompanhar nessas conversas de formação, assistindo e, bom, só para que vocês saibam que qualquer coisa, a gente está aqui pelo chat da plataforma, a gente está sempre acompanhando vocês. Legal, Alex, obrigada. Bacana. Então, gente, bom, vou ficar ouvindo. Ok, vamos deixar, eu vou deixar o microfone de todo mundo, por favor, fechem o microfone de vocês, né? Eu vou fazer esse primeiro encontro com vocês, vou falar um pouquinho agora no começo. Conforme vocês forem tendo perguntas ou dúvidas, se vocês passarem, se estiverem no celular, passa o dedo por aí, tem um menuzinho que chama chat, que é uma conversa, eu vou mandar uma mensagem aqui para vocês verem como é que funciona. E eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, a escola, a cidade, o estado que vocês estão. Né? Ó, mandei um hello para vocês, ver se vocês conseguem visualizar o chat que tem aí. Ó, então, coloquem o nome completo, escola, cidade e estado, para a gente poder ter, porque aqui, por exemplo, a gente tem um número, às vezes a gente fica um pouquinho sem saber quem estava aqui, quem não estava, então registrem aqui no chat também, ok? Como se fosse uma lista de presença aqui nesse chat. Então, conforme vocês tenham perguntas, pode colocar aqui, ou anota, que daí no finalzinho a gente abre o microfone de todo mundo de novo, para a gente poder ouvir e vocês participarem, ok? Mas essa primeira parte vamos fazer um pouquinho mais expositiva, e daí depois a gente interage um pouquinho mais, ok? Mas estamos aqui, qualquer coisa,
gritem se eu estiver falando muito rápido, se tiver muito corrido, se alguma coisa estiver acontecendo aí com a conexão, me avisem, porque senão eu já vou puxando por aí, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, me deem um ok aqui pelo chat, ou façam algum sinal aí para eu saber se está tudo funcionando, se está tudo ok, se vocês estão visualizando um Teacher Training Course Vivadi. Está aparecendo aí para vocês? Ok, very good, guys, very, very good. Então, como eu falei, eu sou a Camila, eu estou aqui em Curitiba, eu moro por aqui, o escritório principal do Vivadi, principal, se bem que não sei se dá para dizer principal, né? Tem em São Paulo, mas tem um também lá em Buenos Aires, e aqui em Curitiba, por enquanto, sou só eu, mas estamos em vários lugares ao mesmo tempo. O Marcelo está ali em Goiânia, como eu comentei, e eu queria começar essa nossa conversa de hoje falando um pouquinho da onde que surgiu o Vivadi, da onde que veio a nossa ideia, da onde surgiu o nosso programa. Então, o Tobias, que está aí, né, junto com a gente participando, o Pablo Doberti, a Bruna, que hoje não pode estar aqui com a gente, começamos a perceber que existe uma discrepância, né, uma diferença entre a realidade que a gente percebe do Brasil de ter de 1 a 3% somente da população que tem algum domínio do idioma, né, que consegue ter alguma fluência do inglês, isso são dados de pesquisa mesmo, né, e do número de escolas de inglês que a gente tem. Então, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, é o país que mais tem escola de inglês no mundo, franquias de escola de inglês. Não estou nem dizendo de escolas regulares, mas de institutos de inglês, né, no mundo. E a gente tem muitas escolas que estão começando a oferecer cursos de inglês, oferecer inglês na carga horária. Só que, poxa, como que a gente tem tudo isso e as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa população não dominam o inglês? A conta não fecha, né? Então, a gente entende que o que está sendo oferecido no formato das escolas não está funcionando. E o Pablo Doberti, principalmente, visitando, né, ele é uma pessoa que já conheceu muitos países da América Latina, principalmente no México, as crianças aprendem inglês nas escolas regulares. Então, o que eles fazem lá que funciona que aqui a gente não faz? E muitas histórias que a gente ouve por aí, eu além de ser uma pessoa aqui do Vivadi, eu sou coach de inglês também. Eu trabalho com pessoas que precisam aprender inglês, mas não conseguem. E todas as histórias que elas contam é assim, eu tive inglês da escola, eu aprendi o verb to be desde a primeira série até o ensino médio. Então, poxa, como é que a gente está ensinando a mesma coisa, tendo uma forma de abordagem do idioma que não está dando resultado? Então, encontramos aí uma oportunidade para fazer diferente. Então, tendo esse universo de 33 mil escolas particulares no Brasil, né? Tem escolas internacionais, bilíngues, que já tem um programa um pouco mais estabelecido, mas a grande maioria delas, que sai uns 90%, 95% delas, às vezes está meio perdida, não oferece inglês ou não sabe mais ou menos como fazer, tem feito de uma forma que dá alguns resultados, mas o que a gente percebe é que as crianças não adquirem o idioma de verdade, né? Então, entrou por aí a nossa oportunidade de criar uma metodologia diferente para fazer o inglês acontecer. A essência, né? Eu coloquei aqui um pouquinho. A essência que a gente tem do Vivadi. A gente quer que o Vivadi seja um programa acessível, que chegue a um número imenso de escolas e de alunos. Então, a gente precisa ter um valor de investimento baixo e tem que ser fácil de chegar a ele. Como é que isso acontece? Via internet, via uma plataforma, via um site, né, que todo mundo possa acessar. Eu estou aqui em Curitiba, se a gente precisasse fazer isso presencialmente, imagina quanto que eu teria que viajar e quanto que custaria, né, um investimento desses numa plataforma desse peso. Então, para a gente aqui, também uma das ideias é que seja de fácil acesso e acessível financeiramente, né, para a gente chegar onde a gente quer chegar. A nossa ideia principal para ensinar o inglês vem de encontro, e não ao encontro, mas de encontro, né, que conflita mesmo, o que tem sido feito atualmente ou recentemente com o inglês. Então, a gente não vai ensinar inglês via
livro didático, a gente não tem nenhum material impresso, via capítulos, né, e tópicos selecionados. Então, agora a gente vai aprender frutas, agora a gente vai aprender as estações do ano, né, os membros da família. Não, a gente vai proporcionar vivências, experiências em inglês, para que essas crianças construam uma base forte, para que elas consigam realmente ter o inglês dentro delas. Como que isso vai acontecer? Eu já vou chegar aqui nos pilares para vocês, para a gente entender melhor como é que isso vai acontecer. Então, a nossa proposta, ela é muito mais profunda do que simplesmente a gente pedir que as crianças repitam algumas palavras, memorizem alguns diálogos, algumas musiquinhas e pronto. Chega em casa e mostra para o pai que está bonitinho. Chega em casa e mostra, olha, fiz tantas páginas do livro hoje. A gente é muito mais de experiência e de vivência, de você participar do idioma. Né? Então, pensando em dois quesitos aqui. Quando a gente vai para um outro país, muita gente fala assim, eu só vou aprender inglês quando eu me mudar para um outro país. Qual que é a mágica que acontece quando a gente vai para um país falante de língua inglesa? A gente está com o inglês por todos os lados. E o que a gente aprende? Alguém chega para a gente e fala assim, Camila, esse aqui é a conjugação do verbo tal, isso aqui. Não, a gente aprende por experiência, pelo que a gente precisa, e por imersão. Que daí já entra num dos pilares que a gente tem aqui do Vivadi. Então, a nossa visão de como ensinar o inglês, ela é muito mais coerente com o que faz sentido, com a forma que as crianças aprendem, com a forma de assimilação de conteúdos dessas crianças, do que simplesmente chegar a explicar um conteúdo gramatical. Outra coisa que é diferente no Vivadi, a gente foca em duas habilidades principais do inglês. A gente é um programa para ensino infantil e fundamental 1. Camila, o que faz no fundamental 2, né, no ensino médio, na faculdade? Não chegamos lá ainda, né? É um plano para bem mais lá para frente, a gente foca na primeira infância e na segunda infância das crianças. Para esse momento, a gente vai focar em listening, compreensão auditiva e produção oral, falar. Escrever e ler vão ficar para um segundo momento. Isso não é importante? É super importante, só não é importante neste momento. Lembra do que eu comentei também da gente usar a forma natural de aprendizagem? Quando a gente aprendeu a falar a nossa primeira língua, o português, no nosso caso aqui, né, para o Alex e para o Tobias, talvez espanhol, a gente ficou por um ano e meio, quando a gente era bebezinho, só ouvindo os nossos pais, as pessoas ao nosso redor, ao mundo em português. E depois desse tempo que a gente começou a falar algumas palavras, né? E quais palavras que a gente começou a falar? Mamãe, papai, água, quero, sim, não. Por que essas palavras? Porque são as palavras que foram necessárias, as que fizeram sentido para essa criança. Então, a gente pega essa mesma lógica e transfere para o que a gente faz com as crianças agora, né? Primeiro, elas precisam receber o inglês. Elas precisam estar em contato e vai entrando, né? A gente vai ouvindo música, vendo vídeo, participando de jogos, e assim, nossa, mas a criança não está fazendo nada, não está falando nada. Tá sim, o cérebro está registrando tudo isso e vai fazendo as conexões. Aí chega um determinado momento que essa criança vai produzir, mas vai produzir com significado, não por imposição de falar, agora vamos lá, todo mundo yellow, todo mundo green, não é por aí, tá? Então, os nossos conceitos, a nossa essência é bem por aí. Quais são os 3 pilares principais da existência e do funcionamento do Vivadi? O primeiro deles é a imersão, que eu já comecei a falar um pouquinho antes para vocês, né? A imersão significa o quê? Que as nossas aulas, as aulas de Vivadi, as aulas de inglês, elas são dadas em inglês. Nossa, Camila, descobriu que a água é molhada, né? Por mais incrível que pareça, a gente muitas vezes vê aulas de inglês ministradas em português. E uma coisa para a gente pensar é assim, eu me matriculo numa escola para aprender a jogar basquete. Aí eu chego lá, a professora me ensina vôlei. Tá, são 2 esportes, né? Mas não é o que eu vim aqui fazer. Então, como é que eu vou para uma aula de inglês que o professor fala em português comigo? Né? São 2 línguas, mas não é o foco. Então, a imersão, a aula de inglês, ela é dada 100% em inglês. O aluno precisa ter contato total com a língua. Então, o jogo que a gente vai jogar, a brincadeira que a gente vai fazer,
atividade de equilíbrio, de concentração, a música que eu vou ouvir, tudo vem em inglês para essa criança. Nesse momento, tem que ser em inglês. Num outro momento que a gente vai chegar ali na frequência com as famílias também. Aí já entra num segundo pilar do Vivadi, que é a frequência. O que é a frequência? A criança precisa ter contato com o idioma todos os dias. O que é todos os dias? De segunda a sexta? Não, de segunda a segunda, com feriado, fim de semana. E durante as férias também. O que a gente precisa para que isso aconteça? Que as famílias participem com a gente. A gente tem escolas que estão usando o Vivadi ou que vão começar a usar o Vivadi, que tem carga horária de 2 vezes de inglês na semana, 3 vezes de inglês na semana, né? E a gente vai colocando isso para a criança, ok, na escola tem, só que eu preciso que as famílias participem. Para quê? Para colocar isso no dia a dia. Isso é o Vivadi que descobriu? Fui eu, o Pablo, o Tobias, o Alex que descobrimos isso? Não. A gente simplesmente pegou um fato que está descrito em muitas pesquisas de comportamento, né? Pesquisas de, poxa, o hábito, né, a frequência é muito mais importante do que a quantidade de horas. Então, melhor do que ter uma aula de inglês, um dia que eu tenho contato em inglês, de 1 hora, é melhor eu ter 10 minutos todos os dias. Existe, inclusive, um livro, se o Marcelo puder colocar aqui no chat para a gente depois, Marcelo, aquele livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que fala justamente isso, como que os hábitos acontecem na gente e o poder que eles têm quando a gente repete eles com muita consistência. Então, a gente se apossando desse conhecimento, a gente transferiu isso para o inglês também, né? De pensar, poxa, se essa criança tem um contato diário, de que seja 5, 10, 15 minutos, que seja, né? Ele vai ter muito mais resultado, o inglês vai se instalar nessa criança muito mais fortemente do que eu fazer uma baita de uma aula, por melhor que seja, um dia na semana. Isso aí. E aí, passou aqui? Legal, no grupo ali a gente coloca um link ali para alguma coisa, uma imagenzinha do livro, que é um livro muito legal para ler. Não só para o Vivadi, mas para a vida da gente, é muito bacana. Então, a frequência precisa acontecer. E é nessa hora que a gente vai falar, famílias, precisamos de vocês. Né? E sensibilizar essas famílias, fazer com que elas entendam, né, e se engajem com a gente. É um dos nossos maiores desafios, fazer com que famílias que talvez nunca tenham o costume de colocar, de participar da educação da criança, de fazer tarefa junto, de curtir um momento com a criança, a gente sabe que isso é um desafio, mas a gente sabe também que é onde a gente vai ter, assim, talvez o nosso maior ganho, que não vai parar só no Vivadi, né, que vai melhorar, essas crianças vão ficar melhores filhos, melhores alunos, melhores sobrinhos, né, melhores crianças para o mundo. Então, a frequência é um outro pilar super importante. E, por último, mas não menos importante, é a produção significativa. A criança precisa falar o inglês, produzir o inglês que faz sentido no contexto da vida dela. Então, se eu estou fazendo uma brincadeira, e nessa brincadeira a criança precisa falar, eu terminei, ou eu sei, ela vai ter a curiosidade, o interesse de falar, I know, I finished, I'm done, teacher, I'm here, good morning, dentro do que faz sentido. Então, a produção, ela vem por essa imersão, ela vem por esse interesse e curiosidade e acontece de forma natural. Então, os 3 pilares, imersão, frequência e produção significativa. Né? Vocês vão ver como em todas as atividades que a gente faz com as crianças, esses conceitos estão ali, por dentro. Então, what is it and where it came from, tá por aí. Outra coisa que é legal a gente saber do Vivadi, eu vou abrir com vocês aqui, vou compartilhar a nossa plataforma, deixa eu só parar de compartilhar e abrir o site do Vivadi para compartilhar com vocês. Altas tecnologias de compartilhar telas aqui, gente. Abri aqui, vocês estão vendo o site do Vivadi? Que abriu aí, colorido, bem lindo? Sayonara, você levantou a mão aí? Você quer falar alguma coisa comigo? Abri teu microfone, Sayonara, pode falar. Não te ouço, mulher.
Tô vendo você mexer a boca aí, só que eu não tô conseguindo te ouvir. Escreve no chat o que você quer falar. Pode ser? Beleza, manda aí pra gente, tá? Mas ok. Então tem aqui, como que a gente entra no Vivadi? Onde que a gente materializa esse conceito todo que eu comentei com vocês? www.vivadi.com.br. Entra no computador, entra no tablet, entra no celular. Quem está chegando agora vai se cadastrar. Então, vai entrar aqui nesse botão cadastre-se. Nossa, minha escola assinou o contrato com o Vivadi. Quando que eu vou receber o login e a senha? Nunca. Você vai ter que entrar no site e se cadastrar. Aí sim você vai receber um e-mail. Parabéns, você se cadastrou na nossa plataforma. Aqui está o seu login e a sua senha. Então, coloca o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, o seu telefone com DDD e com qual escola você está vinculado. Todas as escolas que a gente tem contrato assinado estão aqui. Caso a sua escola esteja aqui para conhecer ou está prestes a assinar o contrato, você vem aqui no outro, que também vai permitir o acesso, ok? Então, preenche aqui, diz o que você é. Você é professor, você é familiar, você é gestor, coordenador ou uma pessoa que está interessada em conhecer. Envia, pronto, está feito o cadastro. Depois de ter feito isso, quando você entrar na nossa plataforma, aí você já muda a forma como você vai acessar. Você não vai mais no cadastre-se, mas sim no já sou cadastrado, que é o que está aqui, ok? Explorando um pouquinho mais a nossa plataforma, você tem aqui quem somos, tem umas fotos super lindas das pessoas, de algumas das pessoas da equipe, como é a nossa filosofia, o nosso acesso ao Instagram, enfim, tem mais um pouquinho aqui. Saiba mais sobre a proposta. Mas depois de você ter se cadastrado, entra aqui nesse botãozinho, já sou cadastrado, e isso vai te dar acesso aos conteúdos que a gente tem ali. Por enquanto, famílias e professores estão entrando no mesmo acesso. Muito em breve teremos isso aqui separadinho. Se você é professor, você entra aqui na área de professores. Aqui estão disponíveis as aulas e as atividades de cada ciclo. Pode acessar também o nosso programa de nanoformação. Calma aí que eu já explico tudo isso aqui. Já traduzo tudo para vocês. O que significa? Então, a gente tem Class Plans e Nanocourses. Os nanocursos, eu vou falar um pouquinho mais nos outros encontros, e é o que a gente vai fazer depois desses nossos encontros online ao vivo. É a formação que vocês vão continuar nesse segundo semestre. São videoaulas com atividades para você se aprofundar cada vez mais no Vivadi, enviar para a gente e se certificar cada vez mais como um professor autorizado do Vivadi. Esse treinamento de julho já te permite entrar em sala de aula e dar uma aula Vivadi. Você já vai receber uma certificação por isso. Mas a nossa formação completa consta com 40 horas, 6 agora online ao vivo comigo, e o restante, tudo aqui nos nanocursos, em links que a gente vai mandar para vocês, em materiais para vocês lerem. Hoje a gente vai dar uma olhada nos class plans. Entra aqui, check them out. Tudo facilzinho, gente. Super clica e abre que vocês vão chegar lá com felicidade. O Vivadi funciona, como eu falei, a gente não é um livro, a gente não tem material impresso, a gente não separa por capítulos, não é assim, eu estou dando aula para o 5º ano, qual que é o Vivadi para o 5º ano? Eu estou dando aula para o Infantil 4, qual que é o Vivadi para o Infantil 4? Todo mundo começa do primeiro ciclo, que é o ciclo Palm Tree. Todo mundo precisa ter a mesma base para seguir adiante. Então, qual que é a diferença? Eu sou professora, eu tenho uma turma lá de Infantil 3 e uma turma de Fundamental 2. Eu vou separar pela faixa etária dos meus alunos. Os meus planos de aula são divididos pela maturidade das crianças. Os objetivos do primeiro ciclo são os mesmos, né? Eu preciso instalar certas coisas nas crianças para que funcione, certo? Então, eu vou usar um exemplo aqui. Se eu sou uma professora de Infantil 3, dou aula para crianças de 3, 4 anos, eu entro aqui, clico no Group 1, 2 to 4 year olds. São essas crianças que eu estou dando aula. O meu planejamento, os conteúdos que eu vou usar para minha aula já estão todos aqui.
Quer dizer, então, Camila, que eu não preciso nem planejar minha aula, tá fácil desse jeito? Não, não é bem assim, né? Você precisa estudar esse plano, conhecer bem o que você precisa fazer e com certeza depois de um tempo vai ficando cada vez mais facinho, né? Então, começa como? Quais são os objetivos desse ciclo? Tá vendo que para teacher aqui é tudo em inglês, né, gente? Mudamos tudo para a família, para quem está conhecendo a gente usa português. Teachers, no more, just English. So, your objectives for this cycle are... Lembra que eu falei que a gente tem a proposta nossa aqui não é só ensinar vocabulário, né, ou expressões? Olha só do primeiro ciclo, o que que é? To introduce Vivadi's routine, né? Lembra que a gente precisa de rotina, de frequência, né, que eu comentei lá os pilares do Vivadi? Então, eu preciso que essas crianças entendam quando começou a aula de inglês e quando acabou a aula de inglês também. É um dos meus objetivos do ciclo 1. Outro objetivo, to generate curiosity for the content in the students. Eu quero que essas crianças olhem o que a gente está fazendo e fiquem interessadas. Eu preciso começar a gerar curiosidade. O que é isso aqui? Por que ele falou tal coisa? Por que ele está rindo? O que está acontecendo? Nossa, teacher, não entendi nada. Por que isso aqui... Nossa, e às vezes a gente, como professor, fica, meu Deus, meus alunos não estão entendendo nada, estão me perguntando tudo. Muito pelo contrário, você teve sucesso, você gerou curiosidade. A criança não dispersou, não foi para longe de você. Você conseguiu que ela se interesse genuinamente, ela quer saber o que é. E ela está com o canalzinho dela ligado ali para te entender. And begin to build trust. Para a gente conseguir que essas crianças produzam, elas precisam estar à vontade. Elas precisam ter a tranquilidade de que você vai entender o momento delas de produzir o inglês. Né? Então, eu nunca vou cobrar. Vamos, gente, canta comigo, repete, vamos. A gente vai cantando e vai encantando. Né? Então, a criança precisa se sentir à vontade para tentar. Um dia ela vai falar, te chamar de teacher, outro dia ela vai falar good morning, outro dia ela vai cantar um pedacinho da música, outro dia ela vai repetir uma coisa que ela viu na história, e assim ela vai construindo. Sabe o scaffolding, que é colocar uma coisa em cima da outra? Né? Então, esses são os objetivos do ciclo 1. Olha lá, eu não coloquei em nenhum momento aprender a falar as formas, aprender os números, atender ao comando, tanana. Não, esses são os meus objetivos. Né? Lembra que eu falei que a nossa proposta ela é bastante disruptiva com o que a gente geralmente faz? É justamente essa ideia. Um plano de aula que a gente tem aqui. A aula sempre vai começar com uma música, uma starting song. Lembra lá que no objetivo era instalar uma rotina? Então, eu sempre vou começar a minha aula Vivadi com a mesma música, para criar um ritual. Sabe certos condicionamentos que a gente tem? Né, que a gente sabe que, dependendo de onde a gente mora, né? Essa música é do caminhão de gás que está passando. Ou, essa é a música que começa o desenho tal, a novela tal. Esse é o plantão da Globo. A gente tem certas coisas que ligam a gente, né? Que sintonizam a nossa rádio. Então, a gente quer que as crianças façam isso. Aqui, eu começo sempre com uma música, e aqui eu explico o porquê da música. Vou para um jogo, uma brincadeira, né? Que é uma transição, que eu quero que as crianças comecem a interagir um pouco mais intensivamente e que terminem esse jogo já num círculo, sentados no chão, para a próxima atividade, que é um vídeo. Então, olha só, começou com uma música, a gente arrumou a sala, preparou o espaço, né? Numa aula Vivadi, a gente não senta em carteiras enfileiradas, a gente fica todo mundo junto no meio da sala. Contato total ali com o teacher e os amigos. Depois eu vou para um jogo. Então, olha só, animação, energia. Depois eu venho para assistir um vídeo. Então, olha como a minha aula mexe com a energia das crianças para cima e para baixo. Por que isso? Crianças, né? A gente que conhece bem, que já dá aula faz tempo, não fica sentadinho olhando para a gente, esperando a vez de falar, né? Aquela bênção. Muito pelo contrário, eles têm, assim, altos e baixos. Eles precisam de movimentação. Só que a gente não pode manter uma aula toda hora, alta, 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 energia, energia, energia. Eles precisam de um momento down também, de foco. É onde eu mostro um vídeo que tem a intenção de gerar curiosidade, que eles procurem saber o que é. Depois desse vídeo eu vou contar uma história para eles. Essa história eu posso contar
usando o meu tom de voz, a minha linguagem corporal, eu posso projetar, se a minha sala de aula tem um projetor, eu posso usar imagens para contar essa história, eu posso usar, talvez, finger puppets or puppets, bichinho. Lembra que, assim, contanto que você não infrinja nenhuma das leis essenciais do Vivadi, você vai, depois de conhecer bem o básico, implementando essas histórias. Né? Tem inclusive uma das nossas professoras, que uma das ideias super legais que ela fez para as histórias, ela e os alunos criaram máscaras para cada personagem. Então, quando ela contava a história de novo, no outro dia, cada aluno se levantava, meio que representava cada personagem. Olha só que legal a sacada que ela teve. Depois de contar uma história, lembra ali, né? No alto e baixo da criançada, vai ser o momento Move Your Hips, que é para dançar, liberar o corpo, colocar a energia de volta. Mais uma outra coisa que a gente tem como base é que as crianças, o ser humano em geral, a gente tem um tempo de atenção. Existe um limite que a gente consegue se concentrar. E para crianças de 0 até 10 anos, mais ou menos, isso vem junto com a nossa idade. Então, uma criança de 1 ano tem geralmente 1 minuto de concentração. É isso que ela consegue focar. Uma criança de 3 anos consegue focar por 3 minutos. Uma criança de 8 anos consegue focar por 8 minutos. Ah, então quer dizer, Camila, você tem 37 anos, você consegue focar por 37 minutos? Adultos, a gente chega num certo limite de 20, 25 minutos, que a gente consegue realmente focar e ficar atento. Né? Algumas pessoas conseguem um pouco a mais, mas se a gente prestar atenção, quando a gente vai fazer um curso, alguma coisa que fica horas e horas e horas ouvindo, a gente viaja e volta várias vezes. Né? Então, levando em consideração esse attention span que as crianças têm, a gente também, isso, congresso mesmo, nossa, Marcelo, por isso que é importante quando a gente planeja, não só para criança, né, a aula, qualquer coisa, que não dure mais que 1 hora, né, que a gente divida em blocos. Existe até uma teoria de produtividade que chama Pomodoro, técnica Pomodoro, que fala para você quebrar suas atividades em blocos de 25 minutos. Faz um negócio, tá aqui, eu preciso escrever, planejar minha aula. Fiz 25 minutos, dá uma pausa de 5 minutos, vai, toma um café, levanta um pouco, dá uma volta e continua, que você vai produzir muito mais. Então, levando isso em conta, a nossa aula também faz isso, né? Esse momento aqui, eu vou ter as crianças dançando, ouvindo música em inglês. Lembra que eu preciso construir confiança. Essa criança precisa estar solta, ela precisa estar fluida para o inglês acontecer. Depois disso, tem o momento de harmony, que é onde a gente se apropria de certas técnicas do yoga, que nada mais é do que técnica de respiração, concentração, foco, equilíbrio, atenção plena, se conhecer, conhecer o próximo. E por que isso é importante para o aprendizado de inglês? Não só de inglês, para o aprendizado de tudo, né? Quando uma criança consegue ter mais domínio sobre as suas emoções, ter mais entendimento de si e do próximo, quando ela consegue administrar o que se passa na cabeça dela e no coração, ela é uma pessoa muito mais aberta a aprender e reter o conhecimento. Né? Quando a gente faz um exercício de respiração, a gente aprende a ensinar a nossa mente como o nosso corpo está. E o mais legal disso, gente, isso serve para nós, para todo mundo, né? Quando a gente respira de forma pausada, de forma tranquila, o nosso corpo entende, a nossa mente entende que está tudo bem, que está tudo sob controle, né? Agora, se eu começo a respirar ofegante, né? Se eu fico assim muito, né, afobado, o meu cérebro vai falar, poxa, tem alguma coisa errada? Tá acontecendo alguma coisa aconteceu. Tanto que quando a gente fica ansioso, nervoso, a gente não respira direito. E quando a gente aprende a dominar a nossa respiração, a gente diz para o cérebro como as coisas estão. Então, para nós aqui adultos, né? Quando a gente tem estresse, insônia, ansiedade, essas coisas, dominar técnicas de respiração é um baita de uma solução. É uma baita de uma solução. Não consigo dormir. Por quê? Porque eu estou pensando, estou lá ligado, né? Quando a gente coloca a respiração pausada em 4 tempos, inspira, retém, expira, retém, o teu corpo, você vai meio que enganando, assim, teu cérebro, que tá tudo bem. E daí, relaxa. Né? Então,
Para as crianças é o momento também de mexer com a energia delas, mas para começar a dar essas habilidades para elas também. E a gente termina a nossa aula com uma música, para marcar de novo a rotina. Esse plano todo que eu apresentei para vocês é para durar 50 minutos, 45, 50 minutos. Embora a gente saiba que algumas escolas têm aulas de meia hora, então a gente adaptou também esse plano a opções de 25, 30 minutos. Né? Vai ter sempre o começo e o fim igual, mas o meio do sanduíche ali a gente muda um pouquinho. Então, como a gente cria a nossa aula está aqui, os conteúdos, a música que eu vou cantar com os meus alunos, é só tocar o play, está aqui. A letra, para a gente aprender também, está aqui, né? Eu posso imprimir, baixar, imprimir, eu não vou entregar essa letra para os alunos, mas eu, né, talvez também precise de um tempo para aprender a cantar. O jogo que eu vou jogar, o passo a passo, está aqui também, já com algumas variações. Os vídeos que eu vou mostrar para os meus alunos já estão aqui também, a gente sugere, inclusive, um para cada semana, né? A gente pode repetir quantas vezes a gente quiser. As histórias que eu vou contar, eu também tenho 4 histórias só para esse primeiro ciclo, que eu posso imprimir e ler em voz alta para os meus alunos, eu posso ler direto da plataforma e eu posso projetar, né? Se eu tenho isso aqui comigo. Uma professora também, ela pegou e imprimiu essas imagens e tal, e fez uma outra atividade bem bacana de contar a história, todos estão aqui. As músicas que eu vou ouvir e colocar para as crianças dançarem, estão todas aqui, são músicas pop, animadas, com letras bacanas, que as crianças vão correr o risco, né, de ouvir em outros lugares também, e falar, nossa, eu ouvi essa música lá na aula de inglês, foi tão legal, já canta um pedacinho, e eles cantam mesmo, né, porque o legal de ser criança é que a gente está com o cérebro super receptivo, né, e quando a gente vê, os bichinhos já estão cantando. Para o momento Harmony, nossa, Camila, mas eu nunca treinei essas coisas de respiração que você falou, essas coisas aí de equilíbrio e de foco, tudo bem, tá tudo aqui, né? A música que você vai colocar de fundo tá aqui, as posturas que você vai fazer estão aqui, no caso a gente tem a Mora aqui, que também é uma das nossas criadoras do produto, e modela para o nosso negócio aqui. Olha só, a gente vai trabalhar com as crianças sad face, happy face, monkey face, que eles têm nas histórias, no que eles vão ouvir, né? E para eles perceberem por que isso aqui tá aqui, Camila. Para uma criança, né, ver que aquele vídeo, que talvez ela não entendeu a língua, mas ela lê o corpo, ela lê a expressão, ela lê o que aconteceu, ele tá feliz, happy. Ele não vai fazer essa ligação verbal, mas é o que o cérebro vai ligar. É essa conexão que a gente quer. Posturas com as mãos. Lembra que eu falei de concentração, foco, tudo, né? Para a gente é muito simples fazer isso aqui. Para uma criança de 3 anos, fazer isso aqui, conectar polegar e indicador, manter isso aqui durante o exercício, um baita um desafio, né? Para ela é uma coordenação fina, que criança às vezes ainda não tem, né? Então a gente também trabalha tudo isso aqui com as crianças, e está aqui descrito como são as posturas corporais que a gente vai fazer com eles. A Mora e a irmãzinha dela, que é modelinha nossa também, né? Tá tudo aqui, a música que você vai usar para o relaxamento final, para respiração, e a música Viva-Di final também tá tudo aqui. Tá tudo na plataforma, é só tocar o play, é só abrir o arquivo. Para também não correr o risco de depender de Wi-Fi, que às vezes não funciona. Aqui em Curitiba, por exemplo, está armando um temporal. Vamos supor que eu estou entrando para aula agora e, meu Deus, caiu o Wi-Fi, não estou funcionando. Eu posso entrar aqui nos Contents, que é só o que eu vou precisar para minha aula. Já estudei, já planejei, já entendi o que eu tenho que fazer, já tenho ali o meu passo a passo prontinho para usar. Preciso só da música, tá aqui. Da letra, tá aqui. Tá aqui, né? E eu posso fazer o download disso aqui também. Baixo no computador que tem na sala de aula, baixo no tablet que a escola tem, no meu, no celular, onde for, e não dependo do Wi-Fi. Não dependo da internet para dar minha aula. Ok? Então, pensando nisso, a gente também criou essa parte dos conteúdos, para vocês terem acesso, não ficarem reféns de net, GVT, aqui é Copel, não sei o que, Vivo, qualquer coisa aí que pode deixar a gente na mão. Então, para os professores, o que a gente tem está aqui,
Esse seria o que a gente apresenta num primeiro ciclo. Quanto tempo dura esse ciclo? Depende. Depende da sua turma, depende se você conseguiu atingir esses objetivos com os seus alunos, depende do tempo de exposição. Então, uma escola que tem uma carga horária maior, talvez faça o ciclo de uma forma mais rápida. A gente não tem, assim, é um ciclo por mês, é um ciclo por semestre, é um ciclo por semana, não tem nada disso. Lembra que é tudo natural. E o natural é o que a sua turma define. Eu posso ter 2 turmas de infantil 3. Uma vai passar mais rápido para o ciclo 2 e a outra ainda vai ficar, porque as crianças são diferentes. O tempo de assimilação é diferente, certo? Então, o ciclo a gente tem uma maleabilidade para funcionar. Como que a gente avalia se uma turma está pronta para ir do ciclo 1 para o 2? Para o Palm Tree para o Mango, do Palm Tree para o Mango Tree. A gente vai usar rubricas. O que são rubricas? A gente não faz prova, a gente não dá nota para essas crianças. Então agora vocês têm que contar a história que eu contei, nada disso. Tirou 90, passa. Não. O professor vai observar essas crianças. O professor vai perceber reação, comportamento em sala de aula. E também até o que as famílias reportarem para a gente. A gente tem os objetivos aqui e a cada 15 dias, vocês, professores, vão preencher as rubricas. Abre tudo aqui na nossa plataforma e para cada turma, você vai colocar nessa planilha o nome dos seus alunos. Então, estou lá, naquela turma que eu simulei, tem o Infantil 3, Teacher Camila, Infantil 3, da Escola Vivadi de Curitiba. Coloco o nome de cada criança aqui e dentro dos objetivos deste ciclo, lembra que era Routine, Curiosity and Confidence. Eu vou dizer, fulaninho, ou a pessoa que está lá no... Sayonara, turmas com 30 alunos. É um desafio mesmo. Deixa eu só te dar um spoilerzinho, Sayonara, que a gente está melhorando um pouco também essas rubricas, tá? Para ficar mais fácil para você. Por enquanto é isso que a gente está fazendo uns testes para fazer ela um pouco mais user-friendly, tá? Então, assim, te entendo, toca aqui, que eu sei que turma de 30 alunos às vezes é desafiador mesmo, mas a gente está trabalhando de uma forma um pouco mais prática, tá? A ideia vai ser a mesma, só que o formato vai ser um pouco mais fácil para a gente. Então, eu vou lá. Então, eu tenho meu aluno, eu dou aula para o Marcelo. O Marcelo, ele está entendendo a rotina do Vivadi? Nossa, não. Começa a música, o Marcelo viaja na maionese. Ele não sabe que está entendendo, tá totalmente fora. Bota um xizinho aqui. Ou, não, Marcelo entendeu sim. Ele já sacou que começa a aula Vivadi e ele participa. Então, achieved. Ou, nossa, Marcelo detona, ele está super animado, já chama os amigos, já começa a me ajudar a arrumar a sala, ele já demonstra um entusiasmo. Então, eu caracterizo em 3 pontos. Not achieved, achieved or mastered. Tá vendo como é comportamental? E a gente pega pela observação? Curiosidade, consegui gerar curiosidade no Marcelo? Não, sim, super bem. Confiança, como é que ele tá? Nossa, Marcelo se esconde debaixo da mesa, a hora de começar a aula do Vivadi, ele tá super inibido. Não. Ou, às vezes ele fala alguma coisa, já tentou fazer, né, algumas participações, lindo. Mastered, vai que vai, tá? Super participativo, já tá se jogando. Quando você tiver 80% da sua turma com achieved and mastered, você está apto a ir para o próximo ciclo. Como que essa dinâmica vai acontecer? Você vai preencher isso aqui e enviar para a gente. A gente recebe, dá uma olhadinha só para ver se não está nada absurdo, não está nada faltando ali. Ok, você recebe a abertura para começar o segundo ciclo do Vivadi, né? Dentro aqui da nossa formação, eu vou trabalhar com vocês como preencher isso aqui, como observar, o que são fatores, né, que indicam que essa criança está curiosa. Uma das coisas que eu falei para vocês ali no começo de, poxa, eu estou mostrando o vídeo, a criança está fazendo um monte de perguntas. Às vezes a gente interpreta isso como não entendeu nada. Na verdade, tá super curioso, né? Tá ali querendo saber, te perguntando toda hora. Então, alguns fatores a gente vai desenvolver isso junto, tá? Mas as rubricas funcionam dessa forma, é assim que a gente avalia as nossas crianças. E o que a gente quer, principalmente, mostrar para essas nossas crianças aqui, é justamente essa base do inglês. Deixa eu
parar de compartilhar isso aqui, vou voltar para o meu negócio bonitinho aqui dos slides. Marcelo, dá um joinha para mim aí, está vendo? Beleza, tá. Já falamos disso aqui, de como falar dos class plans. Deixa eu abrir um outro momento, que aqui é um iceberg do que a gente quer realmente ensinar para as crianças. Então, aqui a gente tem a gente fez uma metáfora com o iceberg, né? Que o que a gente faz com o Vivadi e o que geralmente a gente percebe com o ensino tradicional de inglês. A gente quer que ele desenvolver as competências orais do inglês, a gente não quer estruturas de gramática, a gente quer que o inglês seja uma ferramenta de comunicação, de uma troca natural, e não só o inglês para ter uma certificação, para fazer um teste, para que, aqui, ó, você tem o carimbo. A gente quer que essa criança esteja acostumada a interagir com o inglês, que ela se sinta à vontade, né, que tenha familiaridade com certas expressões, e não assim, memorizei tal diálogo. O que isso quer dizer? Não sei. Né? A gente quer que seja genuíno. E que aqui, ó, lembra que quando a gente pensa num iceberg, o que a gente vê de fora é muito menor do que está por baixo da água? É isso que a gente vai mexer. O Vivadi se manifesta principalmente aqui embaixo. Né? Tem o inglês como uma coisa da criança, tá nela. Talvez esse inglês vai se manifestar na sua totalidade quando essa criança crescer, quando ela falar assim, gente, quero fazer faculdade no exterior e sei como, né? Talvez seja isso, ou talvez assim, gente, eu assisto um filme e não preciso de legenda, o inglês chega para mim, eu tenho acesso a todo conhecimento. A gente sabe que isso vai ficar latente ali, ó, prontinho para ser usado. Então, o nosso foco é aqui, em vez do que a gente percebe dos programas tradicionais de inglês, que é assim, mostra para o pai, mostra na apresentação, e aquilo não faz sentido para a criança. Então, a gente quer realmente que com essas vivências, a gente coloque lá dentro, na emoção dessas crianças, criar memórias emocionais positivas com o inglês, tá? Já falamos disso aqui, né, da duração do ciclo, das nossas atmosferas, sobre as rubricas, que a gente vai observar algumas evidências que eu vou trabalhar um pouco mais com vocês, das metas de sala de aula, que são os nossos objetivos, em vez de conteúdo, né, hoje é números, né, essa quebra grande de paradigma que a gente tem. E aqui, nessa última parte, o que realmente queremos ensinar aos professores. Falei lá no começo que um dos nossos desafios era acionar as famílias, mas também a gente entende que mudança mexe muito com as pessoas. Né? Eu sou professora de inglês também, vai fazer 21 anos esse ano que eu sou professora de inglês, e a gente, às vezes, resiste à mudança, e às vezes a gente quer a mudança, a gente sabe que é legal, e a gente vai, legal, quero fazer. Daí a gente vai lá da primeira aula, ai, foi difícil. Ai, não consegui. Ai, não foi do jeito que eu imaginei. E a gente acaba, às vezes, voltando a certas coisas que a gente está acostumado. Então, para a gente quer ensinar aos professores também uma forma diferente de ensinar inglês. E diferente, melhor. Né? Uma forma mais eficiente. Estamos aqui, eu, o Marcelo, o Tobias, o Alex, toda a galera do Vivadi, para dar esse suporte para vocês. Um dos nossos focos com o Vivadi é enaltecer o valor do professor de inglês na escola. O que a gente percebe como um dos motivos pelos quais o inglês não é tão eficaz nas escolas? O inglês não tem tanta importância, não tem tanta visibilidade, não tem um papel político tão significativo. Então, a gente quer transformar nós, professores de inglês, como seres poderosos, né? Pessoas que têm uma importância grande na escola. E a gente só consegue fazer isso entregando uma coisa de muita qualidade, com muita base, né? E também, gente, né, a Sayonara falou assim, poxa, eu tenho turmas de 30 crianças. Olha o desafio que essa mulher tem para dar aula. 30 crianças chamando a atenção dela. Dar aula é uma coisa que muitas vezes desgasta, drena a gente. E a nossa ideia é que com a aula Vivadi, a gente também, professor, tenha um momento gostoso. Que a gente também não precise, assim, arrancar pele para dar aula de inglês. Né? Que a gente consiga viver bem, que a gente consiga ter um rapport legal com as nossas crianças. Entendemos que os desafios com os professores são grandes. E estamos aqui para fazer isso acontecer. Então, contem conosco sempre, para tudo que vocês precisarem. Outra coisa que é legal a gente deixar bem claro aqui, a rotina do Vivadi.
Cada atividade está ligada sempre aos objetivos, e nos próximos encontros a gente vai falar um pouquinho mais de onde você está enxergando esse objetivo nessa atividade, para ficar claro para todo mundo. Porque algumas vezes, de escolas que já estão usando o Vivadi, a gente ouviu assim, mas essa coisa aqui não faz sentido, né? Eu não entendi muito o sentido de aplicar essa atividade com as minhas crianças, as crianças ficaram sem entender. Se a gente, professor, não entende claramente, transparentemente o porquê daquela atividade, dificilmente a gente vai conseguir passar isso para as crianças, né? Então, se eu tenho um jogo, tá lá, tá? Por que tá esse jogo aqui? Por que esse jogo precisa ser feito desse jeito? Por que eu não posso mudar tanto a regra do jogo? Porque ela tem uma proposta, eu coloquei aqui, ó, minuciosa de por que é daquele jeito. O Tobias e o Alex, que estão assistindo com a gente, eles passam muito tempo, né, da vida deles pensando no formato certinho, no melhor jeito da gente acionar a criança para conseguir os nossos objetivos. E é claro que a gente está aberto e faz parte do nosso produto, nós somos um produto novo, né, o Vivadi começou há 1 ano e pouco, então a gente recebe muito feedback, só que a gente precisa que esse feedback seja equilibrado, né, dentro do que a gente falou. Mas então eu não fiz assim, eu traduzi tudo para os meus alunos. Opa, peraí. Aí a gente já está falando 2 línguas diferentes, né, literalmente. Né? Mas assim, poxa, eu fiz, como eu te falei dessa professora, olha, eu fiz a história, eu criei máscaras para as minhas crianças, tudo bem? Gente, super legal. Né? A criança está realmente encarnando a história. Então, recebemos feedback, estamos melhorando o nosso produto a cada dia, só que cada atividade, a rotina, a repetição do Vivadi, né? Não quer dizer que você vai fazer aquela música só uma vez, não, a gente vai fazer aquela música várias vezes. Sabe quando a criança assiste filme, várias vezes o mesmo filme? A gente precisa que isso aconteça no inglês. Por que essa criança assiste o filme várias vezes? Porque ela não entende, ela não pega o filme inteiro a primeira vez que ela assiste. Lembra da atenção da criança que é limitada? Então, ela assiste um filme uma vez, ela vai focar em algumas partes. Na segunda vez que ela assiste, ela pega outras. Por isso que eles assistem 10, 20 vezes Frozen da vida, né? E para eles, cada vez é uma coisa nova. E até pra gente, se vocês já se jogaram aí para ver um filme que vocês já assistiram de novo, você fala, nossa, não tinha percebido tal coisa. A gente mesmo se pega fazendo isso. Então, por essa lógica, a gente precisa proporcionar mais do que 1, 2, 3 oportunidades dessa criança ter contato com aquele mesmo material. Nenhuma criança aprende a cantar uma música porque ouve uma vez só. Né? A gente ouve, às vezes, de alguns professores, mas se eu chegar na minha aula e mostrar o mesmo vídeo, as crianças vão ficar desanimadas. Eu preciso de coisa nova todo dia. Isso é coisa da sua cabeça. A criança não precisa de coisa nova todo dia, ela precisa de rotina, o que não quer dizer mesmice, o que não quer dizer chateação. Eu vou jogar o mesmo jogo e mais no segundo dia eu vou fazer uma variaçãozinha. No segundo dia eu vou colocar um desafiozinho a mais. E provavelmente vocês têm alunos que falam, teacher, let's play the game. Né? Eles querem jogar o mesmo jogo, porque na segunda vez eles já sacam algum jeito de ganhar, algum jeito de fazer melhor. Não, dessa vez você faz isso, dessa vez você é do meu time. Então, eles precisam de repetição. Às vezes, a gente tem algumas crenças, né, de que a criança quer novidade. Na verdade, você que está inseguro, né, com o que você está trazendo. Se a gente tem isso bem embasado, aí as nossas aulas fluem de uma forma bem melhor, sem todas essas objeções. Para a gente começar a encerrar essa parte mais expositiva minha para vocês. O que eu oriento, o que eu quero que vocês façam de hoje, quarta-feira, até quarta-feira que vem, tá? Qual que é a nossa tarefa, qual que é a nossa ação efetiva para desenvolvimento dessa formação? Eu quero que vocês se familiarizem, become familiar with the website. Entra no site, se cadastra, procura, sabe onde está o botão, sabe onde estão as coisas, né? É aqui, é tal coisa. Mas onde que procura? Vai lá, explora, tá? Essa é a primeira orientação que eu quero que vocês façam para a semana que vem. Study the platform, leia o que está lá. Muita gente aqui vai ser um desafio ler tudo em inglês, fazer tudo em inglês. A gente sabe que para muitos professores, né, vai ser assim, poxa, mas eu não estou acostumada a dar aula tudo em inglês. Para mim já é um desafio isso. Vamos colocar o nosso desenvolvimento também. E só vai acontecer, gente, mágica, se você tiver contato
né? Com imersão, com frequência, com produção significativa, funciona para a gente também, não é só para criança, não. Então, estuda o plano de aula que está ali. Poxa, eu não entendi essa palavra, não entendi o que isso significa. Vai no dicionário, pergunta para a gente, liga para o Marcelo, fala, Marcelo, não entendi nada dessa atividade aqui, o Marcelo te ajuda com isso aqui, eu também. Quem está em aula, a gente tem algumas escolas que estão em férias, outras saindo de férias, outras voltando de férias. O calendário no Brasil é bem variado, né? Algumas saíram em junho, estão voltando. Mas eu gostaria que vocês preparassem uma aula. Quem vai realmente dar uma aula, prepara e vai. Dá uma aula lá, dá uma atividade. Fala, vou fazer essa música aqui. Vou dar esse jogo para os meus alunos. Mas prepara a sua aula. Quem tá de férias ainda não, faz como se fosse, né? Como que você prepara o seu planejamento? Faz aí, você escreve à mão, no caderno, você faz no computador, você grava áudio, sei lá como é que você se programa. Mas se eu tivesse que dar uma aula amanhã, Vivadi, para o meu Fundamental 1, como é que seria? Prepara lá, né? Se possível, quem conseguir já ir para a sala de aula, grava um pedacinho da aula, manda para a gente, compartilha, ou no grupo, ou no privado para a gente poder ver como é que foi. A gente precisa que vocês tenham a coragem, a boa vontade, né, e a empolgação, o empenho de tentar, né? A primeira aula de vocês, muito provavelmente, não vai ser a aula mais linda do mundo, a aula mais perfeita do mundo, e tudo bem. Ninguém está esperando que seja. Talvez a primeira semana não seja melhor, a segunda também não, mas a gente só vai ficar bom, a gente só vai ficar super perfeito, né? Assim, tipo, cara, eu sou Teacher Vivadi, deixa comigo que eu já sei o que faz. Quando a gente der o primeiro passo, e depois do primeiro, o segundo, e depois o terceiro, quando a gente começar a polir a forma como a gente dá aula, e a gente precisa testar, precisa colocar tudo isso que eu falei para vocês hoje na prática. Ai, Camila, mas eu não quero dar uma aula inteira. Ok, pega lá o momento Harmony, se é isso que você se identificou mais, dá aquele momento, né? Hoje é quarta, tem uma aula sexta. Ah, bacana, eu vou tentar fazer o jogo, então. Faz. Né? Não, eu vou de cara. Ontem teve uma pessoa no treinamento que falou, não, eu vou dar uma aula inteira, quero testar, super animada. Então, é isso aí. Mas grava, se possível, grava, manda pra gente, grava ali no celular, manda no WhatsApp. Hoje o WhatsApp tá meio doido, mas espero que amanhã volte, né? A funcionar bem. E use o nosso suporte, principalmente eu e o Marcelo. Estamos aqui para os professores. A nossa função principal no Vivadi é treinar, implementar, implantar, formar professores, dar suporte. Então, assim, as dúvidas, toda dúvida é bem-vinda, tá? Não tem pergunta besta, tem pergunta besta é que você não faz, porque daí você ficou sem saber. Né? Ah, Camila, tal coisa. Vamos lá, vamos trabalhar junto. Às vezes a resposta é tão simples e você está aí perdidão. Conte com a gente, tá? Use o grupo do WhatsApp para isso. Fora isso, eu e o Marcelo, a gente tem o nosso e-mail aqui, os nossos celulares, o número do WhatsApp está ali no grupo, mas se vocês quiserem anotar tá aqui também. Estamos completamente à disposição para ajudar vocês. Até com dúvidas assim de... mas eu preciso usar o meu material didático esse ano ainda, como é que eu adapto, né? A minha carga horária é um pouco diferente, como é que eu vou adaptar? Eu tenho, né, que nem a Sayonara falou, tenho turmas de 30 crianças, me ajuda com isso. Estamos aqui, ok? Gente, parei de compartilhar minha tela, vamos abrir microfones, quem quiser fazer pergunta, quem quiser mandar coisa no chat que tem aqui, quem quiser abrir o áudio para falar, agora é a hora. Os botãozinhos de vocês aí, vocês conseguem liberar o microfone. Críticas, dúvidas, sugestões. Acho que foi muito claro, então, hein? Opa, vou... Gente, só me avisa, tá? Se vocês não acharem onde libera o microfone, avisa que eu libero daqui, que eu sou a host da sessão, então eu tenho controle total sobre tudo. Consigo abrir, fechar o que tem aqui. Sim, Sayonara, a gente tem 4 encontros, tá? Esse é o primeiro, essa semana a gente teve esse primeiro encontro. Semana que vem é o encontro número 2, onde eu vou aprofundar outras coisas, tratar outros assuntos. Aí na terceira semana e na quarta semana. Para quarta-feira, os encontros são hoje, dia 3, dia 10, dia 17 e dia 24.
sempre nesse mesmo horário, tá? Então, de 1 hora a 1 hora e meia, mais ou menos, a gente vai ter esse tempo de duração. Eu estou gravando, se vocês estão vendo aqui, ó, tem um botãozinho de recording, eu estou gravando, estou subindo isso como um link no YouTube, porque hoje a gente teve, por exemplo, pessoas que não se cadastraram, mas não entraram. Até quem quiser participar um pouco mais. Obrigada, Cássio, legal. Conheci o Cássio pessoalmente quando eu estava lá em Goiânia. Prazer te ver aqui, que bom que deu certo de você ver, fico feliz. O Marcelo está em Goiânia, perto de vocês. Bom, de suporte a gente está aqui. Os encontros, a gente vai ter assuntos diferentes, tá? Não vai ser a mesma coisa. Só, por exemplo, a semana 1 é o assunto 1, semana 2 é o assunto 2, e assim sucessivamente. Ok? E eu vou, no encontro da semana que vem, eu vou partir do princípio que vocês olharam a plataforma, que vocês estudaram, que vocês se cadastraram, que já fizeram alguns testes, alguém talvez já tenha ido para a sala de aula fazer isso. Eu vou partir daí. Ok? Vamos começar desse lado. Eu sei que a Sayonara está junto com o Ravi, né? Na rede equipe lá de Muriaé. O Ravi ele já fez segunda-feira, ele está super engajado, já pode te ajudar bastante. E eu fiquei super feliz que você veio hoje, que a gente conversou um pouquinho antes, falei, faz ela correr, você está aqui. Isso é muito bom. Legal, gente. Vou disponibilizar? Vou disponibilizar isso mesmo. 196422527. Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, o link do YouTube. Eu só demoro um tempinho para subir, porque a gente terminando aqui, o Zoom tem que converter o vídeo, depois eu tenho que subir para o YouTube, então não é tipo assim na hora, né? Provavelmente amanhã eu vou ter esse link pronto. Hoje eu disponibilizei os dos encontros anteriores, mas inclusive, gente, mais uma coisa legal, sigam o Vivadi no Instagram, Facebook e YouTube, ok? Temos o nosso site, mas temos todos esses outros canais. Eu acho que os nossos mais ativos são o Instagram e o Facebook. O Instagram tem muita coisa, a gente tem conteúdo para família, para desenvolvimento. Hoje eu dei essa sugestão do livro para vocês lerem, se vocês quiserem. Isso é a parte do treinamento, é uma dica legal, não só para a gente como teacher, mas para a vida da gente. Esse Poder do Hábito é um livro muito bacana, está muito em alta, assim, para a gente usar. Vocês vão ver ali que às vezes a gente tem uns hábitos que a gente não sabe de onde surgiu, né? Beleza, gente? Eu vi que alguém abriu o microfone, querem falar mais alguma coisa? Vou dar mais um tempinho aí, mais uma oportunidade. Sim, não, talvez. Todo mundo tão calado, é tão estranho, né? Então tá, se todo mundo ficar calado, eu entendo que tá tudo certo. O Cássio já deu um ok aqui, já entendi. Vi a Sayonara sorrindo, já vou partir do princípio que também tá tudo bem. Mas legal, gente, estamos aqui. Muito obrigada por hoje, obrigada pelo tempo de vocês. Tenham uma ótima noite, um ótimo restinho de semana. Até quarta-feira que vem, ok? Bye, bye, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau. pessoal. Beijo, bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.